Quem toma Donarém pode beber cerveja? Hoje eu vou te explicar a relação que existe entre o uso do Donarém e a possibilidade ou não de você utilizar a cerveja para o seu lazer. Então preste atenção que você não vai encontrar esse tipo de conteúdo tão facilmente. E eu resolvi gravar para você. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. O Donarém é o nome comercial da Trazodona, que é uma medicação que tem um duplo efeito nos neurohormônios relacionados ao estado de humor. Eu já te expliquei essa história algumas vezes, vou só te dizer que são 3 neurohormônios principais. Existe a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Vai maratonando meus vídeos aí sobre ansiedade que você vai entender isso tudo. Acontece que o Donarém inibe a recaptação da serotonina e dessa forma ele faz com que a serotonina fique mais tempo agindo, tendo sua ação, e se relaciona com o bem-estar e a melhoria, inclusive, do padrão do sono. Por outro lado, o Donarém, que é a Trazodona, reduz o efeito da noradrenalina. A noradrenalina é um neurohormônio duplamente envolvido nos sintomas de ansiedade. Existem pessoas que estão com a noradrenalina exacerbada, que têm sintomas cardíacos, é a chamada ansiedade cardíaca, pode ter também sintomas intestinais, tremores. Existem também aquelas pessoas que podem apresentar uma redução no efeito da noradrenalina, como sintomas da ansiedade. E aí são pessoas que podem apresentar lapsos de memória, uma moleza, uma sonolência pouco explicada. E aí essas pessoas têm que ter uma abordagem diferente uma das outras, justamente por conta do efeito noradrenérgico. E no caso do Donarém, da Trazodona, ele faz com que esse efeito noradrenérgico reduza. Por isso que é a melhor medicação que normalmente os cardiologistas escolhem para a chamada ansiedade cardíaca, que é a ansiedade relacionada a sintomas cardíacos, palpitações, né, aquela percepção desagradável dos batimentos cardíacos, a sensação de morte iminente, que o coração vai sair pela boca. Isso pode estar relacionado também com picos hipertensivos, a pressão subindo, justamente porque o Donarém tem esse efeito de redução na noradrenalina, esse efeito noradrenérgico negativo. É importante que você saiba disso, porque o álcool, a ingestão de bebidas alcoólicas, também pode levar a um efeito noradrenérgico negativo no sistema nervoso central, principalmente quando você bebe demais. E aí você pode entrar inclusive em coma alcoólico. É um tipo de substância que pode promover a depressão do sistema nervoso central. Agora eu vou te explicar o que é possível fazer se você pretende utilizar o Donarém e a bebida alcoólica junto. Como é que você pode fazer isso? Se deve, se não deve. Então preste atenção. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A primeira coisa que você tem que saber é que o seu médico não é o dono da sua vida, por um lado e por outro. Ele não manda em você, mas ao mesmo tempo
Você é responsável por tudo que você faz. Se você tem mais de 18 anos, o seu direito é ter acesso a informações verdadeiras. Eu vou te explicar aqui as informações verdadeiras e vou te dizer depois a minha reação própria como paciente, porque eu uso o Donarém e eu bebo cerveja. Mas aí existem questões que você precisa saber, riscos que você vai assumir ou não. Se você for pela bula do Donarém, lá vai estar escrito que você deve evitar bebidas alcoólicas. A orientação médica é para que você não faça a ingestão de bebidas alcoólicas junto com o uso do Donarém. Essa é a orientação. E a justificativa é sólida. Como eu já te expliquei, o álcool pode deprimir o sistema nervoso central. E o Donarém também, ele tem um efeito noradrenérgico negativo que pode levar as pessoas a apresentar a redução nas propriedades cerebrais. Então, se você vai usar as duas drogas, e aqui eu falo a trazodona e o álcool, você pode ter um efeito aumentado. Isso não vai ser bom, inclusive é perigoso. Você tem que saber disso. Agora eu vou te falar como paciente, vou até tirar o meu estetoscópio. Agora não é mais doutor Francisco, agora é Francisco que está falando. Francisco não, Chico. Chico bebedor de cerveja. O que é que Chico faz? Primeira coisa é que você tem que saber onde está pisando. Então você sabe que corre riscos. Ok. Segunda coisa, qual é a dose que você utiliza da trazodona? Qual é o motivo? Você está usando a trazodona porque você teve um quadro de depressão severa, que você chegou a ter ideações suicidas, ou você está usando a trazodona porque você teve insônia, ou palpitações, como foi o meu caso, um quadro de ansiedade leve, que poderia até ter sido tratada sem medicações, mas como eu trabalhava muito, tinha meus problemas, eu resolvi usar uma dose bem baixa da trazodona, uma dose mínima, dose de 50 miligramas por dia. Então, qual é a sua realidade? Essa é a outra pergunta. Você usa a trazodona todos os dias? Eu, atualmente, não uso a trazodona todos os dias. Eu uso uma vez por semana, às vezes nem uso. É mais nos momentos que eu estou mais sob estresse, que eu estou trabalhando demais, que eu estou sob pressão e que às vezes eu não consigo dormir adequadamente. Ou às vezes eu percebo que eu estou dormindo, mas eu começo a procrastinar. E a procrastinação, no meu caso, é um sintoma de ansiedade. Eu já sei que a ansiedade está chegando. Aí eu vou lá e tomo 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo numa semana. Sendo que jamais eu tomo a trazodona no final de semana, porque é desnecessário. No final de semana eu não estou sob estresse. No final de semana eu vou poder tomar cerveja. Então normalmente eu tomo durante a semana, quando eu estou ali nos momentos mais difíceis, entre a quarta e a quinta-feira, que está do meio para o fim da semana laborativa. É assim que eu faço, dose baixa. E aí quando chega no final de semana, não estou mais usando a medicação, estou bem, nunca tive depressão, nunca apresentei a renúncia, nunca tive ideações suicidas, nunca tive nada disso. O meu caso é um caso extremamente leve. Aí eu vou lá e tomo minha cerveja. Ok? Chico faz isso. O que você vai fazer, aí você vai ter que conversar com o seu médico, explicar para ele o seu caso, qual é a relação que você tem com o álcool. O seu médico, lá na bula também está escrito, ele deve ponderar nos casos de uso da trazodona em pacientes que são alcoolistas. Está lá escrito isso. Então não é uma coisa absolutamente proibida, mas é um risco que se assume adicional. Então você tem que ter cuidado, tá? O importante sempre é você tem que saber onde está pisando. Se você vai beber, então saiba disso. Se você está usando a trazodona, faz bem para você, então por que você de repente não pensa em não beber? Até porque a trazodona
tratando sua ansiedade, vai ser o seu escape. Você talvez não precise beber verdadeiramente. Talvez você esteja simplesmente se acomodando ali. Se você tomar uma decisão firme, você consiga ficar sem. E eu consigo ficar sem. Inclusive, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as coisas estão mais difíceis, eu paro com álcool atualmente. Não bebo mais. E eu digo assim, está difícil, então não vou beber porque eu quero estar consciente. E às vezes eu passo o final de semana trabalhando mais ainda, que minhas dificuldades, graças a Deus, são tranquilas. São dificuldades de trabalho e de dinheiro. Eu não tenho problemas de doenças, de problemas de verdade. Problemas de trabalho e de dinheiro são problemas tranquilos, problemas simples. Então, quando eu tenho mais problemas, eu trabalho mais. E quando eu trabalho mais, eu não bebo, porque eu preciso trabalhar mais. E é isso que você tem que entender. É o seu autoconhecimento, é a sua vida, a sua responsabilidade. Ok? Então é isso. Se você está sofrendo com problemas de ansiedade, você precisa controlar sua ansiedade. Porque você sabe, eu já te falei, o controle da ansiedade é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.